Boa tarde, nono ano. Vamos dar continuidade da nossa atividade de ontem, tá? Das orações subordinadas adverbiais 4, que foi a proporcional e a temporal. Nós ficamos na página 128. Vamos dar continuidade, página 129. Gente, se esse vídeo, aula, chegar... a internet está péssima, né? Então ela está entrando e saindo. Então não vai chegar assim. Eu não vou enviar no horário correto, no horário certo, tá? Vai haver atraso desse vídeo por conta da internet. Primeira questão, que é a primeira não, ela já vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, essa aqui vai ficar como quinta e essa como sexta, página 129. Leia os títulos de notícia a seguir e responda às questões. Primeiro título. Quanto mais chovia, mais gritavam. Fiel, a vista hoje está horrível, que eu fiz um exame de vista, daí dilatou a pupila, né? Daí fica horrível a vista do dia todo. Fiel abraça Corinthians, em noite pensa na arena. Zica é culpada até que se prove o contrário, diz OMS sobre microcefalia. Letra A. Qual é a oração principal e a subordinada de cada um dos trechos em destaque desses títulos de notícias? Deixem 3 linhas. Letra B. Que ideia cada uma das orações subordinadas indica em relação às principais? 3 linhas. Letra C. Que conjunção ou locução conjuntiva inicia cada oração subordinada? 2 linhas. Número 2. Leia a seguir um trecho do romance O Mundo de Sofia, que explica como funcionam o afastamento das galáxias e o fenômeno conhecido como Big Bang. A grande explosão, nós também somos poeira estrelar. Ao que tudo indica, nenhuma galáxia do universo está parada. Todas as galáxias se movem pelo espaço e se afastam uma das outras numa velocidade inimaginável. Quanto mais distante de nós, mais rápido parecem se afastar. Quer dizer, a distância entre as galáxias só aumenta. Estou tentando imaginar como era isso. Se você pegar uma bexiga e pintá-la toda com bolinhas pretas, elas vão se afastar uma das outras, à medida que você for enchendo a bexiga de ar. Assim é com as galáxias do universo. Dizemos que o universo está se expandindo. Como pode ser? A maioria dos astrônomos é unânime em afirmar que a expansão do universo só pode ter uma explicação certo dia, há cerca de 15 bilhões de anos. Tudo o que existe no universo está condensado numa área bem pequena. A matéria era tão densa
porque a força da gravidade fez que a temperatura se elevasse ao extremo. Por fim, o calor e a densidade assumiram uma proporção tal que aquilo tudo explodiu, num fenômeno a que demos o nome de Big Bang, em inglês, o grande explosão. Letra A. Identifique a oração principal e a oração subordinada em cada um dos trechos em destaque do texto. Só a parte que está destacada. Você coloca oração subordinada, fala qual é oração principal, tanto do primeiro, quanto mais distante de nós, mais rápido parecem se afastar. A outra, elas vão se afastar uma das outras à medida que você for enchendo a bexiga de ar, tá? Então, deixem 4 linhas. B. Que sentido a oração subordinada de cada trecho estabelece em relação à oração principal? Com base nisso, classifique-as. Deixem 4 linhas. Eu tenho aqui a página 130, que são oração subordinada adverbial reduzida. Então, a mesma coisa que nós já vimos anteriormente nas orações subordinadas reduzidas. Só um lembrete, quais são? Reduzida de gerúndio, reduzida de particípio e reduzida de infinitivo. Quando ela é reduzida de gerúndio? Quando ela termina em ando, endo e indo. Quando ela é reduzida de particípio? Quando ela termina em ado, edo e ido. Quando ela é reduzida de infinitivo? Quando a terminação do verbo é ar, ou ir. Né? Então, vamos lá. Essa primeira. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Tá muito ruim. Oi, pai. Calvin. Jesus. Gente, não vai dar para eu ler, as letras estão muito apagadas, tá? Mas vocês que têm a vista boa, porque eu foi colocado um colírio de lata, a pupila, fica horrível a vista da gente o dia todo. Eu já cheguei quase 1 hora de lá, né? Daí ainda tá a vista toda embaçada, tá bom? Mas vocês leiam lá a tirinha que eu não consigo ler. No terceiro quadrinho, Calvin declara sentir pena do pai por ele estar preso no escritório, enquanto estava um dia lindo. Esse sentimento de pena é verdadeiro? Justifique sua resposta. De acordo com a leitura da tirinha, você vai saber se é verdadeiro ou não, tá? Você vai justificar. É verdadeiro por isso, isso, isso. Ou não é verdadeiro por isso, isso, isso. Deixem 3 linhas. B. Em sua opinião, por que Calvin telefonou para o pai? 3 linhas. C. O que causa humor na tirinha? 4 linhas. Segunda, releia este período que compõe a fala de Calvin. Em seguida, responda às questões. A infância existe para acabar com a graça da vida adulta. Letra A. Qual é a oração que indica a finalidade?
da ideia expressa pelo verbo da oração principal. Daí você coloca a oração, dois pontos. Daí você vai colocar qual é a oração que indica a finalidade da ideia expressa pelo verbo da oração principal. Quem é o verbo da oração principal? A infância existe para acabar com a graça da vida adulta. Quem é o verbo da oração principal? Duas linhas. B. Que palavra inicia essa oração? Classifique morfologicamente, tá? Então, a palavra que inicia a palavra que inicia a oração expressa pelo verbo tem uma palavrinha que vem antes do verbo. Então, essa palavra que vem antes do verbo, morfologicamente, ela é chamada de quê? Porque, gente, quando nós falamos de morfologicamente, nós falamos das classes de palavras, tá? Então, as classes de palavras variáveis, aquelas que variam em gênero, número e grau, são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. São 6. E as invariáveis: conjunção, preposição, advérbio e interjeição. Então, essa palavrinha que vem antes desse verbo, ela pertence à classe de palavras invariáveis, tá? Então, você vai colocar. É a palavra tal, classificada como, tá? Então, veja bem, as invariáveis são conjunção, preposição, interjeição e advérbio. É uma dessas, tá? Duas linhas. Letra C. Quais são as formas verbais presentes na oração principal e na oração que indica finalidade? Tem 2 verbos aí. Quais são? 2 linhas. Letra D. Qual dessas formas verbais é uma nominal? Só tem uma que está na forma nominal. Qual delas? 2 linhas. E é a última questão, né, gente? Então, veja bem, aqui está. Eu até falei ontem que hoje, como era só uma aula, nós íamos ver o restante do gênero poema. Só que eu já estava no meio aqui da atividade quando eu lembrei que só era uma aula, tá? Então, como eu já estava no meio da atividade, eu dei continuidade. Na próxima aula, que é... Deixa eu ver quando é a nossa próxima aula. Onde está esse horário? Nossa próxima aula será sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, sexta-feira, nós vamos fazer a correção dessa atividade. Se ainda tiver tempo, nós vamos entrar... Não vai ter como. Nós vamos fazer a correção dessa atividade e eu vou dar início do trabalho que vai valer a primeira avaliação, tá? Nós vamos dar início da primeira etapa do trabalho que vai valer a primeira avaliação. Sexta-feira, viu, gente? Com certeza absoluta. Eu estou vendo como é que eu vou fazer esse trabalho envolvendo os assuntos que vocês já estudaram para a primeira avaliação. Como seria? Seria bom um seminário, que daí era ótimo, mas o seminário não tem condições, por conta que tem que ser presencial, né?
eu estou montando para ver como é que vai ser esse trabalho, tá bom? Então, até essa atividade você vai, sim, um detalhe, você vai responder essa atividade e enviar até quinta-feira, tá? Até quinta-feira, às 18 horas, 17 horas, você pode estar enviando essa atividade. Sexta-feira, não mais, porque já é a correção, tá? Então, uma boa tarde e até sexta-feira.